As primeiras impressões do Sr. Teddy Humphrey. Às 4 horas, quando já estava escurecendo e a Sra. Hall procurava encher-se de coragem para entrar e perguntar ao hóspede se gostaria de tomar chá, Teddy Humphrey, o relojoeiro, apareceu no bar. Por Deus, Sra. Hall, disse ele, o tempo está horrível para se usar botas leves. Lá fora a neve caía mais depressa. A Sra. Hall concordou e depois, vendo que ele trazia sua maleta, teve uma ideia brilhante. Já que está aqui, Sr. Teddy, falou, gostaria que desse uma olhada no velho relógio da sala. Está funcionando e bate as horas corretamente e bem alto, mas o ponteiro de horas não sai das 6. E mostrando o caminho, foi até a porta da sala, bateu e entrou. Ao abri-la, viu que o visitante estava sentado na cadeira de braços, aparentemente cochilando, com a cabeça enfaixada caída para um lado. A única luz era o brilho avermelhado do fogo, que se refletia em seus olhos como sinais luminosos fechados de estrada de ferro, e o pouco que restava da claridade do dia entrava pela porta aberta, deixando nas trevas o rosto inclinado para baixo. A ela, tudo parecia rubro, sombrio e indistinto, anto mais que acabara de acender o lampião do bar e seus olhos estavam ofuscados. Mas, por um segundo, teve a impressão de que o homem que via tinha uma boca enorme, completamente aberta, uma vasta e incrível boca que engolia totalmente a porção inferior do rosto. Foi uma sensação momentânea, a cabeça enfaixada de branco, os olhos de óculos monstruosos e o grande vazio embaixo. Ele moveu-se, endireitou-se na cadeira e ergueu a mão. Ela abriu completamente a porta para que a sala ficasse mais clara e viu-o com maior nitidez, o cachecol cobrindo-lhe o rosto, exatamente como já o vira segurar o guardanapo. As sombras a haviam confundido, pensou. O senhor se importaria que este homem entrasse para ver o relógio? Perguntou, recuperando-se do choque inesperado. Para ver o relógio, repetiu ele, olhando ao seu redor, meio sonolento e falando através da mão, depois, completamente acordado, respondeu, claro que não. A Sra. Hall saiu para buscar um lampião e ele levantou-se e espreguiçou-se, a luz chegou e o Sr.
Teddy Renfrey, ao entrar, deparou com aquela criatura enfaixada. Como contou depois, foi colhido de surpresa. Boa tarde, disse o estranho, encarando-o como uma lagosta, segundo o Sr. Renfrey, vivamente impressionado pelos óculos escuros. Espero, desculpou-se o Sr. Renfrey, que não esteja sendo incômodo. De modo algum, retrucou o estranho. Embora tenha entendido que esta sala seria minha, para meu uso particular, concluiu, dirigindo-se à Sra. Hall. Pensei, senhor, desculpou-se a Sra. Hall, que preferiria que o relógio estivesse, quase ia dizendo perfeito. Realmente, disse o estranho, realmente, ainda que, via de regra, gosto de ficar só, sem que me perturbem, mas, na verdade, estou satisfeito por consertarem o relógio, acrescentou, percebendo uma certa hesitação na atitude do Sr. Renfrey, muito satisfeito. Sr. Renfrey pretendia pedir desculpas e retirar-se, porém aquela declaração o tranquilizou, o estranho permaneceu de pé, de costas para a lareira, com as mãos entrelaçadas. Depois, disse, quando o concerto do relógio estiver concluído, acho que gostaria de tomar chá. Mas não antes que tenha sido reparado. A Sra. Hall ia saindo, dessa vez não tentou puxar conversa, pois não queria ser repelida diante do Sr. Renfrey, quando o visitante perguntou-lhe se tinha tomado alguma providência sobre a bagagem em Brambohurst. Esta informou-o de que falara com o carteiro e que um mensageiro poderia trazê-la de manhã. Tem certeza de que isto é o mais cedo possível? Insistiu ele. Com visível frieza, ela assegurou-lhe de que tinha. Deveria explicar, acrescentou ele, que estava realmente com muito frio e muito cansado para fazer na ocasião, que sou um pesquisador e faço experiências. Verdade, senhor, disse a Sra. Hall, muito impressionada. E que minha bagagem contém aparelhos e instrumentos. Que são coisas de fato muito necessárias, senhor, comentou a Sra. Hall. E, naturalmente, estou ansioso para prosseguir com minhas pesquisas. Claro, senhor. Meu motivo para vir para Iping, continuou ele com um modo levemente enfático, foi o desejo de solidão. Não quero ser interrompido em meu trabalho.
E, além do meu trabalho, um acidente. Foi o que pensei, murmurou a Sra. Hall para si mesma. Faz com que precise de certo isolamento. Algumas vezes, meus olhos ficam tão fracos e doloridos que tenho que me fechar no escuro, horas a fio, trancar-me, algumas vezes, de quando em quando, no momento, certo que não. Nessas ocasiões, a menor perturbação, a entrada de outra pessoa na sala é uma fonte de extrema contrariedade para mim, é bom que essas coisas sejam entendidas. Certamente, senhor, replicou a Sra. Hall. E se me permite a ousadia de perguntar. Acho que isso é tudo, disse o estranho com aquele ar calmo e irretorquível de finalidade, que podia assumir quando queria. A Sra. Hall guardou a pergunta e a simpatia para outra ocasião mais oportuna. Depois que a Sra. Hall saiu, ele ficou de pé em frente da lareira, com o olhar parado, como descreveu o Sr. Humphrey ocupado em consertar o relógio, tinha tirado não só os ponteiros e o mostrador, como também o mecanismo e procurava trabalhar tão lenta, silenciosa e discretamente quanto podia. O lampião estava junto dele e o quebra-luz verde projetava uma luz brilhante em suas mãos e na moldura e engrenagens, deixando o resto do aposento na sombra. Quando ergueu os olhos, manchas coloridas agitaram-se diante destes. Sendo de natureza essencialmente curiosa, tinha tirado o mecanismo, um procedimento inteiramente desnecessário, com a intenção de demorar sua partida e talvez encetar uma conversa com o estranho. Mas este permanecia ali, totalmente mudo e imóvel. Tão imóvel que começou a enervar o Sr. Humphrey. Sentia-se só no aposento e olhou mais uma vez, lá estavam, cinzentas e indistintas, a cabeça enfaixada e as grandes lentes azuis contemplando-o fixamente, com uma névoa de manchas verdes flutuando diante deles. A visão parecia tão fantástica a Humphrey que, por um minuto, permaneceram fitando-se sem qualquer expressão. Depois Humphrey baixou novamente o olhar. Que posição mais desconcertante. Gostaria de dizer alguma coisa. Poderia observar que o tempo estava muito frio para aquela época do ano. Ergueu os olhos outra vez, como se fosse fazer mira para aquele tiro inicial.
O tempo começou. Por que não termina e vai embora? Perguntou a figura rígida, evidentemente em um estado de irritação penosamente controlada. Tudo o que tem a fazer é fixar o ponteiro de horas em seu eixo. Está, simplesmente, fazendo cera. Muito bem, senhor, só mais um minuto, senhor. Esqueci, e o Sr. Renfrey concluiu a tarefa e se foi. Foi-se, mas é extremamente contrariado. Que diabo, exclamou, falando sozinho, enquanto caminhava com dificuldade pela neve derretida, em direção à aldeia. Claro que um homem tem o direito de examinar um relógio de vez em quando. Depois, não se pode olhar para o senhor, é horrível. E mais uma vez, parece que não. Se a polícia estivesse procurando o senhor, não poderia estar mais disfarçado e enfaixado. Na esquina de Gleason avistou Hall, que havia se casado recentemente com a hospedeira do estranho no Codge Horses e que passara a cocheiro da charrete de Epping até Cedarbridge Junction, quando, ocasionalmente, a requisitavam, vinha em direção a ele, de volta de lá. Era evidente, pela maneira com que guiava, que Hall tinha parado um pouquinho, em Cedarbridge. Oi, Teddy, cumprimentou ao vê-lo. Você está com um personagem muito esquisito em casa, disse Teddy, amavelmente, Hall freou. Que quer dizer? Perguntou. Um freguês esquisito, hospedado no Codge Horses, explicou Teddy Cruzes. E continuou, fazendo a Hall uma descrição detalhada do grotesco hóspede. Até parece um disfarce, não acha? Por mim, gostaria de ver a cara de um homem que estivesse hospedado em minha casa, disse Renfrey. Mas as mulheres são tão confiantes, quando se trata de desconhecidos. Ele alugou aposentos e nem sequer deu o nome, Hall. Não me diga, exclamou Hall, que era um homem de compreensão meio lenta. É verdade, confirmou Teddy. Por semana, seja quem for, não pode livrar-se dele em menos de uma semana. E tem muita bagagem para chegar amanhã, segundo disse. Esperemos que não haja pedras nos caixotes, Hall.
Contou a Hall como sua tia em Hastings tinha sido lesada por um estranho com malas vazias. Assim, deixou Hall vagamente desconfiado. Vamos embora, minha velha, disse a égua. Acho que tenho que ver de que se trata. Teddy seguiu caminho, com a consciência consideravelmente aliviada. Mas, ao invés de ver de que se tratava, Hall, ao voltar, foi duramente censurado pela mulher devido ao tempo que se demorara em Cedarbridge e suas perguntas conciliadoras foram respondidas asperamente e sem nenhuma objetividade. Mas a semente de suspeita que Teddy plantara tinha germinado, a despeito da falta de estímulo. Vocês mulheres não sabem tudo, disse o Sr. Hall, decidido a descobrir mais sobre a personalidade do hóspede, na primeira oportunidade. E depois que o estranho foi deitar-se, mais ou menos às 9h30, o Sr. Hall entrou agressivamente na sala, correu os olhos detidamente sobre os móveis da mulher, só para mostrar que o estranho não era o dono ali e examinou atentamente e com certo desprezo uma folha de computação matemática que o homem deixara. Quando foi dormir, recomendou à Sra. Hall que olhasse cuidadosamente a bagagem que ia chegar no dia seguinte. Cuide de sua vida, Hall, que eu cuido da minha, respondeu a Sra. Hall. Estava mais do que inclinada a responder bruscamente a Hall porque o estranho pertencia, sem dúvida, a uma variedade esquisita de estranhos e, em seu íntimo, não estava nem um pouco segura a respeito dele. No meio da noite acordou de um sonho com cabeças brancas enormes, parecidas com naves, que a seguiam na extremidade de pescoços intermináveis e que tinham enormes olhos negros. Mas, sendo uma mulher sensata, afugentou seus terrores, virou para o outro lado e adormeceu de novo.